Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para juntos vivermos uma vida em dia com Deus. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração, então se prepare e eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, quero te encorajar, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e lembrando que se você já é um inscrito, mas ainda não ativou o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal, quero te encorajar, ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que entrar aqui um conteúdo que visa abençoar a sua vida. E no dia de hoje, eu quero iniciar com vocês uma série de reflexões falando sobre algo importantíssimo para as nossas vidas, algo importantíssimo se você quer viver uma vida em dia com Deus. Porque existem alguns perigos que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Existem alguns conflitos que nós enxergamos e ouvimos com as nossas capacidades naturais. Porém, existem algumas batalhas e existem alguns perigos que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ouvir, mas que produzem uma grande interferência na sua vida, na minha vida, um grande impacto. E é por isso que ao longo dos próximos vídeos nós vamos falar exatamente sobre isso. No dia de hoje eu quero ler com você um texto que está escrito no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 10. E diz assim a palavra de Deus: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Uau! A palavra de Deus aqui nos apresenta uma realidade importantíssima para toda pessoa que quer viver uma vida em dia com Deus. O texto bíblico, aqui o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de nós estarmos firmes e fortes para uma batalha que não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas uma batalha que interfere diretamente na sua vida como um todo. E quando eu digo a sua vida como um todo, eu estou falando sobre todas as áreas da sua vida. Existe uma batalha espiritual que interfere nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua vida com Deus, em tudo, na sua saúde, em tudo que interfere a sua vida. Então o apóstolo Paulo traz aqui para nós uma reflexão muito importante. Ele continua dizendo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É uma conclusão, a conclusão do livro de Efésios, um livro maravilhoso para você ler, estudar e ser transformado pela palavra de Deus. Mas nessa conclusão ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O Senhor Jesus nos deu acesso ao que nós podemos chamar de comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é algo tão maravilhoso, é algo tão extraordinário, porque através da sua comunhão com Deus, você tem a possibilidade de desfrutar de benefícios que comunhão com nada mais, com nenhum outro elemento, com nenhuma outra pessoa pode produzir na sua vida. E quais são esses benefícios? Bom, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver muitos. Mas aqui exatamente o apóstolo Paulo fala sobre um fortalecimento do Senhor. Existe um fortalecimento que só pode vir da parte do próprio Deus. O fortalecimento espiritual para que você esteja saudável espiritualmente e pronto para os desafios e batalhas que acontecerão dentro do mundo espiritual, é fundamental que você esteja fortalecido no Senhor se você quer viver isso. E o Senhor, essa presença tão maravilhosa, a presença de Deus nas nossas vidas, produz um fortalecimento tão incrível que diante de grandes situações de desespero, angústia, batalha, você sente que existe algo dentro de você que tem te fortalecido para permanecer firme. Esse é o próprio Deus. E aqui a palavra do Senhor está sendo clara: fortaleça-se no Senhor.
Você pode buscar benefícios de outros recursos em outras pessoas, mas existem alguns benefícios. Existe um tipo de fortalecimento específico que você só encontra na presença de Deus. E o apóstolo Paulo está falando, olha, você precisa se fortalecer no Senhor. E então ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos falar nos próximos episódios sobre essa armadura, a armadura que o apóstolo Paulo descreve de uma maneira muito linda e nos ensina para que estejamos firmes e fortes para as batalhas que enfrentamos ao longo do nosso dia a dia. Mas aqui ele diz, vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe, certa vez eu ouvi uma frase que me chamou bastante atenção. Eu confesso para você que eu não me recordo quem disse essa frase, mas a frase diz, não brinque de ser crente porque o diabo não brinca de ser diabo. Essa é uma verdade. Existem pessoas que acreditam que o diabo leva a sua missão e a sua responsabilidade da mesma forma como alguns cristãos levam o seu compromisso com Deus, mas a verdade é que existem ciladas que o diabo está constantemente procurando criar e colocar no seu caminho para que você caia e se distancie de Deus, para que você não viva uma vida em dia com Deus. É por isso que temos que estar alertas, é por isso que você e eu precisamos estar com os olhos bem abertos e muito fortalecidos no Senhor, fortalecidos nele para enfrentarmos as ciladas que o diabo vai colocar no nosso caminho, porque isso é inevitável, vai acontecer. Enquanto você estiver nessa terra, enquanto Jesus não voltar, ainda assim nós vamos, ou melhor, enquanto Jesus não voltar, constantemente você e eu vamos enfrentar alguns desafios e vamos ser expostos a ciladas, armadilhas que o diabo procura colocar no seu caminho e no meu caminho para destruir a nossa vida, para nos afastar de Deus, para que você e eu não tenhamos uma vida em dia com Deus. Mas existe uma forma da gente lidar com isso. Existe uma forma da gente enfrentar essas ciladas. Existe uma forma de você não cair nessas armadilhas. E é se fortalecendo no Senhor. Se fortalecer no Senhor é levar a sério a sua vida com Deus. Se fortalecer no Senhor é levar a sério o seu compromisso, a sua comunhão com Deus, para que através de uma comunhão verdadeira você seja fortalecido para enfrentar os desafios e as batalhas, as ciladas e as armadilhas que vão aparecer no seu caminho. É por essa razão que a palavra de Deus aqui é muito clara. Fortaleçam no Senhor para que vocês consigam ficar firmes, para que vocês consigam ficar fortes, para que vocês permaneçam de verdade firmes naquilo que Deus tem para a vida de vocês. Sabe, os planos de Deus são tão maravilhosos para a sua vida e para a minha vida, mas se você não for fortalecido no próprio Senhor, você estará em um lugar de vulnerabilidade. E esse lugar de vulnerabilidade é um lugar de fraqueza. E este lugar de fraqueza é um lugar onde facilmente você pode acabar sofrendo com as armadilhas e com as ciladas do diabo. É por essa razão que a palavra de Deus diz para você e eu nos fortalecemos no Senhor, levar a sério a nossa comunhão com Deus, buscarmos a presença do Senhor diariamente, como o sustento da nossa vida, é nos fortalecer no conhecimento do Senhor através da oração, da leitura bíblica, através dessa vida com Deus. Mas o texto continua dizendo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto nos traz uma lição muito grande, esse versículo que nós lemos. A sua batalha não é contra pessoas, a sua batalha é contra potestades malignas, potestades espirituais. Tem muita gente querendo ficar brigando com as outras pessoas, mas pare de brigar com as pessoas. Entenda que quando você fica brigando com as pessoas, você só está perdendo o seu tempo. Eu não estou falando que você não deve lutar por causas, lutar por justiça, porque tudo isso faz parte, tudo isso é algo maravilhoso, é algo que pode realmente te impulsionar, ainda mais se essas causas e essa justiça que você busca estão conectados com a palavra de Deus. Porém, os seus maiores inimigos não são as pessoas. Seus maiores inimigos não são o seu chefe, nem as pessoas nem o seu vizinho, nem os seus familiares, nem o seu sócio.
esses não são seus maiores inimigos. A verdade é que existem inimigos que são muito mais sérios e que você e eu precisamos estar atentos para não gastarmos a nossa energia com coisas e com situações que só nos distraem e nos afastam, ou melhor, e nos impedem de enxergar a realidade de que existe uma batalha espiritual sendo travada no mundo espiritual. Algo que interfere diretamente na sua vida e na minha vida. Deixa eu te dizer algo. Você precisa estar muito atento com o que tem drenado as suas energias. Porque se você não parar e refletir sobre isso, pode ser que você está perdendo a sua energia, você está gastando o seu tempo, gastando seus recursos, gastando sua energia com coisa que não tem nada a ver, com situações que só vão ocupar sua mente e só vão te atrapalhar na vida. É por essa razão que você precisa buscar a presença do Senhor e falar: Senhor, renova os meus pensamentos. Porque eu não quero ficar pensando em coisas que vão drenar minha energia, coisas que podem ser secundárias e acabem atrapalhando aquilo que deve ser primário na minha vida, que é a minha relação com o Senhor, meu fortalecimento no Senhor e estar atento às realidades que realmente vão produzir impactos significativos na minha vida e na minha eternidade. É por essa razão que o texto diz que essa não é a nossa batalha. Então o verso 13 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao diabo no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Se vestir da armadura de Deus. É sobre isso que nós falaremos nos próximos episódios. E eu quero te encorajar a estar conectado comigo para que você entenda com clareza o que é essa armadura. O que é essa forma de enfrentar os inimigos que não conseguimos enxergar com os nossos olhos, que não conseguimos ver nem ouvir com as nossas capacidades e habilidades naturais, mas que são reais. E olha, para ilustrar isso tudo, eu acredito que não existe melhor maneira do que nós trazermos à memória o que aconteceu alguns anos atrás no mundo. A pandemia que afetou milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas. A pandemia que, infelizmente, fez com que muitas pessoas partissem, né? Familiares, amigos, pessoas importantes. Pandemia que do dia para a noite mudou por completo a nossa realidade, o nosso dia a dia. E fato é que nem você nem eu conseguíamos enxergar o vírus. Nem você nem eu conseguíamos enxergar de fato como o vírus espalhava. Mas a gente sofreu com os impactos de tudo isso. O mundo espiritual é da mesma forma. Você não consegue enxergar com seus olhos naturais. Você não consegue ouvir com seus ouvidos naturais. Mas ele é real. E os impactos do mundo espiritual interferem diretamente na sua vida. Assim como a Covid-19 acabou afetando a sua vida e a minha vida no mundo espiritual, tudo que acontece na realidade espiritual também interfere nas nossas vidas. E é por essa razão que eu quero te encorajar. Fortaleça-se no Senhor. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais forte você estará para enfrentar todas as batalhas espirituais que acontecerão diariamente na sua vida. Não existe descanso para isso. Enquanto Jesus não voltar, você e eu estamos sujeitos a diariamente enfrentar uma batalha espiritual com a convicção de que se você está sendo fortalecido no Senhor e você tem comunhão com Deus, você pode descansar o seu coração, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você e eu somos mais do que vencedores. Não existe batalha espiritual que nós não podemos vencer, não pela sua força e não pela minha força, mas pela força do nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu e você somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero orar por você nesse sentido, no dia de hoje, em que começamos essa série de mensagens falando sobre o livro de Efésios, capítulo 6, o verso 10, sobre a batalha espiritual, sobre a armadura de Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra que é vida, tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Eu te louvo porque o Senhor nos ajuda a entender que existem realidades que vão além daquilo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos. Existem realidades que vão além do que aquilo que nós podemos ouvir com os nossos ouvidos. Mas tais realidades acabam impactando diretamente a nossa vida. E é por essa razão, Senhor, que no dia de hoje eu oro por cada um que está conectado comigo e te peço
Pai, dá-nos essa clareza de que estamos em uma constante batalha, para que não percamos as nossas energias ou gastemos nossas energias com coisas que são secundárias e acabam nos atrapalhando, acabam nos distraindo para realidades que são muito mais profundas, realidades que geram muito mais impacto na nossa vida. É por essa razão que eu oro pelos teus filhos, para que verdadeiramente nós nos fortaleçamos no Senhor, que o Senhor seja a nossa força e que, fortalecidos em Ti, nós consigamos resistir a todas as ciladas, resistir a todas as armadilhas, resistir a todos os levantes do inimigo, porque nós cremos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Meu irmão, se apega nessa palavra. Você é mais do que vencedor. Mas para isso você precisa também fazer a sua parte. Como o texto diz no final do verso 13. Depois de terem feito tudo, existe a sua parte. Se vista da armadura de Deus. É sobre isso que nós falaremos nos próximos episódios. Eu quero te encorajar a estar conectado comigo. E também quero reforçar com você aqui que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal agora mesmo. Dá um like nesse vídeo. Ativa o sininho para receber as notificações. E também eu quero te encorajar e te fazer um pedido. Vamos compartilhar os vídeos dessas mensagens com as pessoas que são importantes para você. O nosso objetivo é aqui ser um espaço para te auxiliar e auxiliar outras pessoas a viverem uma vida em dia com Deus. Então, conto com a sua colaboração, conto com o seu apoio. Na descrição desse vídeo tem formas com que você pode ser um abençoador desse ministério. Todos os recursos que são investidos aqui, eles são para proclamação do Evangelho, são para investir no ministério, para que nós ampliemos o alcance dos vídeos, das mensagens que colocamos aqui e também em outras plataformas de ensino, outras plataformas de pregação da palavra de Deus. E é por essa razão que eu quero te encorajar a ser um apoiador desse ministério, ser um parceiro nosso, para que juntos continuemos avançando na pregação do Evangelho, alcançando pessoas que estão distantes de Deus, trazendo elas para próximas de Deus, para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.